Glória a Deus. Se você puder, se você tiver a oportunidade, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, no Salmo de número 121 nessa noite. Salmo de número 121, uma passagem muito conhecida, que o Senhor trouxe ao nosso coração. Versículo 1. Salmo de número 121. Você encontrou? Amém? Está escrito assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Continua dizendo, o meu socorro, fala assim comigo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Continue assentado mesmo. Eu só gostaria de estar trazendo algo rápido aos irmãos. Querido, como já foi dito aqui, muito bem colocado a respeito do tempo que nós passamos, né? E dos planos e dos projetos que foram colocados talvez no mês de janeiro ou no mês de dezembro. E eu creio que algumas coisas acabaram não se concluindo. Mas a palavra do Senhor diz exatamente que o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. Antigamente, querido, e o salmista se referia a algo assim, se fazia sacrifício nos montes. Algumas passagens que você lê, talvez no Antigo Testamento, você vai encontrar sacrifícios que eram feitos nos altos, nos postes ídolos, lugares altos. E justamente o salmista falava a respeito disso, porque também os mesmos sacrifícios que se faziam para outros deuses, puxa, ele também fazia para o Deus de Israel. Assim como também não era novidade no tempo de Abraão se entregar filhos para se sacrificar, porque o próprio Deus disse para não fazer passar nosso filho pelo fogo. Então era comum aquilo que Deus pediu a ele, como quem diz assim: Abraão, Deus, as pessoas aí, entregam seus filhos para os seus deuses e você, eu quero também o teu filho. E ele provou o coração de Abraão nesse teste de fidelidade. E quando o salmista diz: olha, eleva os meus olhos para os montes, as pessoas, quando elas faziam seus sacrifícios, era automático, querido, elas passavam por aqueles lugares e olhavam já se lembrando daquilo que elas tinham feito em sacrifício e adoração ao Senhor, já esperando ali um retorno, né? É sempre assim, né? Quando a gente busca alguma coisa, a gente está esperando uma resposta. e o que a gente faz? Todo dia a gente, seja abre o e-mail, ou abre lá a caixinha de mensagem, ou procura saber a respeito da informação, porque a gente está interessado. Claro, se a gente foi buscar algo em determinado lugar, significa que há um interesse em nós. Mas nós encontramos, querido, várias pessoas na Bíblia que coisas assim bem interessantes que aconteceram na vida deles. Eu não vou descrever assim muito a respeito da vida dele, porque é uma história assim bem interessante, mas acaba estendendo muito. Mas um jovem que eu gosto muito de falar a respeito dele. Por quê? Porque tem dois extremos na vida desse moço. Tanto era filho de um homem muito importante da sua época, o seu pai era uma pessoa muito popular, muito importante da sua época, porém, o outro extremo também, esse homem, em um relacionamento com a prostituta, teve esse garoto chamado Jefté. E como que se não bastasse, ele não era conhecido, e é isso que eu sempre digo para muitas pessoas. Muitas vezes, irmãos, as pessoas não nos conhecem pelo aquilo que nós fazemos de bom, ou por uma marca legal que existe na nossa vida, uma marca boa, ou é algo assim, puxa, que destaca, né, a nossa qualidade. Muitas vezes não somos vistos dessa forma, né? Muitas vezes se é visto por uma deficiência, por alguma dificuldade que se tem, ou não é? É assim que funciona. Então esse homem era, esse moço chamado Jefté era filho de um homem importante, porém ele era conhecido como filho de uma prostituta. E assim as coisas são. Mas como se não bastasse, os seus irmãos disseram para ele: olha, sai da nossa casa, porque você não vai ter a herança do nosso pai. E ele saiu da sua casa, ali simplesmente com a mão na frente e outra atrás. Talvez o seu sonho, sua esperança, talvez suas expectativas, como muitas vezes nós colocamos, né? Nossas expectativas, nossos sonhos, nossa esperança, nossa alegria em algumas coisas. E assim também ele largou tudo para trás. Mas eu quero dizer para você, querido, que todo aquele que o Senhor tem um plano
aquilo que o Senhor tem um propósito, por mais que venham as lutas, por mais que venham as adversidades, a palavra de Deus ela não passa, querido. A palavra de Deus ela sempre se cumpre. Deus, ainda que Ele mova os céus, a terra ou o inferno, para que se cumpra a palavra dele na nossa vida, mas Deus é aquele que faz se cumprir. Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Sempre aquilo que vem da parte do Senhor é obrigado a nos alcançar. E Jefté simplesmente foi ter uma vida, aconteceu algo bem semelhante também com Davi, mas Jefté foi viver a sua vida, um grupo de pessoas também negativo, se formos olhar para esse lado, pessoas levianas, pessoas vadias, algumas traduções usam a expressão vagabundos, foram os amigos de Jefté. E nós temos, irmãos, duas opções: ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. O Senhor não nos chamou, querido, simplesmente para receber influência no mundo lá fora, isso não. O Senhor nos chamou para ser influenciadores, amém, querido? O Senhor nos chamou para implantar nossas ideias, que são ideias do reino de Deus no mundo aí fora. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para implantar o reino dele. É por isso que nós somos representantes de Deus aqui na terra. E aí, querido, desses homens, Jefté, como tinha um espírito de liderança ali sobre a vida dele, fez aqueles homens soldados, pessoas valorosas também, como ele também era valoroso. E aí então um dia, querido, a sua terra, a sua nação esteve em guerra. E aí quem é que foram procurar, querido? Os primeiros versículos de Juízes 11 diz que Jefté era um homem poderoso, valoroso, um homem valente nas guerras. Vamos procurar Jefté. A Bíblia diz, querido, que as bênçãos do Senhor, elas são capazes de nos acompanhar. E olha, querido, a parte que eu mais gosto nessa história da vida desse homem é que sim, ele estava olhando para os montes, e algumas coisas muitas vezes nos impedem. Quando nós estamos olhando para os montes, estamos ali olhando para o Senhor, para a palavra de Deus e para as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Alguma coisa parece que tenta nos impedir, tenta nos fazer olhar de lado. Alguns probleminhas, algumas circunstâncias faz com que parece que o nosso olhar ele se volte para outro lado. Mas ele estava lá, querido, com os vadios, juntamente com aquele grupo de pessoas. Mas ele não deixou de ser de Deus. Ele não deixou de ter aquela semente dentro dele. Ele não deixou que ele viesse a morrer. Quando foram chamar ele, dizendo: ó, Jefté, nós precisamos de você, nossa nação está em guerra e não sabemos o que fazer. Ele falou: tudo bem, mas eu quero ser líder de vocês. Se for para liderar, eu vou. O Senhor está procurando líderes nessa terra, amém, querido? Pessoas que venham estar por cima, querido. Por quê? Porque aqueles que lideram, eles têm o poder da palavra, eles têm o poder de influenciar, e eles têm autoridade para isso. E aí quando ele foi convidado, sim, sem problema, você vai ser nosso líder. Você sabe o que ele fez, querido? Ele poderia pegar a espada dele e simplesmente dizer: olha, a espada, você vai cortar a cabeça de muitos. Com a minha habilidade eu vou ajudar o meu povo a ganhar a guerra, eu vou liderar sobre eles. Negativo. Ele foi procurar alguém. Você sabe que quando a gente, por exemplo, bom, os irmãos aqui sabem, né? O pessoal que é música assim, né, Leandro? Você vê um cara tocando, o cara tá lá no banco, lá, tá lá sentado. Acaba o culto, você sabe onde ele vem? Ele vem aqui na frente: oh, deixa eu ver que equipamento você está usando. Nossa, que guitarra legal, interessante. Eu sei que lá é sempre assim, uma coisa chama a outra. Mulher grávida assim também, olha, nem conhece, nunca viu, nem mais colorida, mas vê assim de barriga assim, né? Tá lá grande, a pessoa já vai lá perguntar: de quantos meses está? Mas você nem conhece, mas tá lá, de quantos meses está? Você já sabe o que vai ser, já arrumou o nome. E começa as conversas, né? Atrai, né? Atrai. E aí, então, querido, ele ali na condição de guerreiro, ele foi procurar o Senhor dos exércitos, aquele, querido, que nunca perdeu, mas assim como nós sempre cantamos aqui, ele venceu, 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 e o Senhor é vencedor invicto. Ele foi procurar o Senhor e ele fez um voto com o Senhor. E a partir do momento que ele fez o voto, querido, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo veio sobre ele. E esse moço foi para a guerra, esse moço foi para a peleja, e ele voltou para a sua casa, para a sua nação. Ele voltou com a vitória nas mãos. Mas ele não deixou, querido, de olhar para o Senhor, porque é sempre assim. Normalmente as pessoas que nós mais confiamos são nelas que nós buscamos.
E quando a gente confia no Senhor, quando a gente confia em Deus, é justamente de Deus que a gente vai buscar, é justamente nele que a gente procura esperar. A Bíblia nos fala a respeito de um homem chamado Abraão. As crianças da escola bíblica conhecem a respeito desse homem. Um homem, querido, que talvez ali, claro, embora seu pai fosse um fabricante de ídolos, mas eu creio que havia uma semente no coração de Abraão por causa da descendência. E a palavra do Senhor diz que o Senhor chamou ele para um projeto, para um propósito. Naquela época não havia Espírito Santo sobre a vida da pessoa. O Espírito Santo vinha simplesmente ali sobre os profetas, eles profetizavam, o Espírito Santo se retirava. E assim acontecia. E a palavra do Senhor diz que esse homem carregou a palavra de Deus ali durante 25 anos dentro dele. Mas a chamada dele aconteceu no capítulo 12. Bem depois a promessa aconteceu na vida dele. Querido, mas deixa eu falar uma coisa para você. Ele sempre olhando para os montes, sempre olhando para o lugar onde o Senhor havia chamado ele. E eu creio que o que mais se destaca na história da vida desse homem, querido, é quando o Senhor ele diz assim para Abraão: olha, dá teu filho, eu quero teu filho, faz questão de lembrar o teu único filho, eu quero que você ofereça em sacrifício para mim. Quantos já imaginaram perdendo seu filho, seu único filho, por causa de Deus? Quando os nossos filhos estão com um problema de enfermidade ou até mesmo de dor, esses dias a Ana Paula não estava muito bem, né? Estava muito legal. E se for, querido, preciso a gente pegar a dor e colocar assim na gente. Puxa, pelo menos eu, né, já estou acostumado com algumas coisas assim, trazer a dor para nós. Seríamos capazes disso, mas não dá, cada um precisa passar aquilo que tem que passar. Mas ele disse: me dá o teu filho, o teu único filho. E ele colocou ali todos os apetrechos para o sacrifício. E a tortura, a gente sabe disso, né? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, né? Não é assim? A gente deixa um monte de coisas para trás, achando que o valor está nas coisas que nós deixamos. O valor nunca está, querido, naquilo que nós deixamos para trás. O valor, querido, está na promessa de Deus, naquilo que Ele preparou e programou para as nossas vidas. O valor, querido, vem da palavra de Deus para cada um de nós. Isso nós precisamos honrar, porque nisso há valor, nisso há recompensa. E como se não bastasse, querido, a tortura sobre a vida daquele homem, o garoto disse assim para ele: pai, está aqui, ó, o cutelo, a lenha, a corda, pai, está tudo aqui para o sacrifício. Pai, mas cadê o cordeiro? Onde é que está o cordeiro? Existem pessoas, querido, que a gente já ouviu muito isso. Não basta, irmão, nós falarmos a palavra certa. Existe hora certa para todas as coisas. Porque até mesmo quando nós falamos a palavra certa na hora errada, pode gerar problema. Pastor, você não está omitindo? Não, você está só esperando o tempo certo para liberar, para falar aquilo que você tem que falar. Ele disse assim: filho, Deus vai preparar, querido. Deus vai preparar, filho, para si o cordeiro. Deus vai preparar. E quando ele chega lá no topo do monte, bom, você conhece a história muito melhor que eu. Quando ele chega lá no topo do monte, já com tudo aquilo pronto, né? E aí então o Senhor prepara o cordeiro, que, claro, simbolizando Jesus Cristo, amarrado ali pelas pontas dos chifres. Também Jesus Cristo preso pelas pontas, pelas mãos, pelos pés. E lá vem a provisão. Mas, querido, esse ano eu creio que foi um ano de crescimento. Eu creio que foi um ano em que a gente aprendeu a viver um pouco mais. Um ano de experiência. Em todo o tempo há acontecimentos. No nosso tempo, na nossa geração, algumas coisas devem acontecer no nosso tempo. Bom, no tempo de Elias, ele precisaria se levantar e dar de frente com Acabe, porque estava pervertendo o povo de Deus. Bom, no nosso tempo tem um louco, Valdeci, querendo furar o mundo inteiro com química.
A Bíblia diz que quando a gente, ainda que a gente tenha que absorver alguma coisa mortífera, não nos trará dano algum. Porém, se a gente tiver que entrar na fornalha, se ela aquecer, amém. Se ela não aquecer, a gente vai glorificar a Deus da mesma forma. Mas a gente vive numa época, querido, a gente vive num tempo em que está muito próximo da volta de Jesus. Muito, muito próximo mesmo. A gente vive num tempo, querido, que, bom, o apóstolo Paulo fala bastante a respeito disso, entre que o amor no coração de muitos se esfriaria por causa da iniquidade. A iniquidade era estampada no mundo inteiro. No mundo inteiro, querido, é estampada a iniquidade, aonde, por exemplo, se imagina que não vai acontecer exatamente naqueles pontos. A gente olha e fala, meu Deus, em quem eu posso acreditar? Se os juízes, se os nobres, aqueles que defenderiam nossas causas. Eu estava até lembrando, porque essa semana a gente passou por isso, e na época da minha mãe se chamava, eu não sou tão pré-histórico não, irmãos, mas na época da minha mãe se chamava INPS. Quantos se lembram do INPS? Fila gigantesca que dava nó nos quarteirão. INPS. Hoje é INSS. Teve um aí que é do passado também, está junto comigo. Então, irmãos, teve um tempo que as perícias elas eram realizadas, né? E se apresentava os resultados bem ali diante da pessoa, a pessoa já saía com o resultado nas mãos. A corrupção entrou nesse meio, e então alguns resultados eles são burlados, né? Como os nossos últimos governantes acabaram de fazer, onde pessoas em estado grave, gravíssimo, né, foram liberadas para o trabalho, dizendo estar aptas para o trabalho. Então os peritos hoje eles não dão mais resultados assim, porque alguns acabaram sendo agredidos e por revolta de muitas pessoas sem condição mesmo de estarem atuando no trabalho. Mas porque a corrupção entrou justamente aí, e valores são arrecadados, né? E valores eles são trazidos para essas pessoas, por cada pessoa, por cada empregado, né, por cada brasileiro, vamos chamar assim, que mesmo sem condição, ele não recebe o benefício. Eu quero dizer para você, querido, que a gente vive num mundo totalmente distorcido, irmãos, totalmente sem princípios. Quando Pedro disse assim, Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna, é como se ele tivesse dito assim, Senhor, se eu não olhar para esse monte, para onde que eu vou olhar? Querido, se nós não olharmos para Deus, para onde nós vamos olhar, querido? Me mostra um outro livro de princípios com a palavra de Deus, ou pelo menos parecido com ela. Me mostra um outro livro, ou uma outra pessoa, querido, que pode nos dar tanta esperança, ou mais esperança do que Jesus Cristo, querido. Nós nunca vamos encontrar. Sabe, entrando, saindo, as coisas elas vão, querido, entrando em processo. Infelizmente as coisas vão não estando melhores. Para nós sempre vai estar bom, porque cada ano que passa, mais próximo ainda está a nossa redenção. A cada dia que passa, mais próximo. Se ontem Jesus estava, parece que um pouco demorado para nós, hoje já está mais próximo de Jesus, e amanhã Jesus vai estar mais próximo de nós ainda. Nós falamos isso no coletivo, mas às vezes no individual também. Esse ano, pastor Bispo Alberto, né, da igreja do Parque São Bento, partiu para a glória. Pastor Levi também levou um susto, deu um sustinho na gente também, né? Pastor Levi ficou internado lá, ficou em estado, né, grave até mesmo, mas se recuperou, já está lá nas atividades dele. Mas a volta de Jesus está muito próxima, querido. Pode ser que esse momento não aconteça no ano de 2021, sabe? Porque eu creio que as coisas estão acontecendo, irmãos, sabe, de uma maneira em que parece que Deus ele está sendo tão indiferente no nosso tempo, sabe? Na nossa época, na nossa nação. A gente mostra o céu para as pessoas e parece que tanto faz, né? A gente mostra, querida, a ponta Nova Jerusalém,
a palavra de Deus e muitas vezes ensinos bíblicos e isso aqui é assim, tá. Sabe? Querido, nós estamos falando, querido, de um céu glorioso. Nós estamos falando, querido, de um lugar maravilhoso que Jesus foi preparar para cada um de nós. No meu tempo existia uma banda, um grupo que se chama Rebanhão. Existe um louvor que ele canta e diz exatamente aquilo que está escrito na palavra de Deus: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram. Você já acha que já viu coisa bonita? Você já acha que já viu coisa preciosa nesse mundinho que a gente vive, querida? Você talvez vê aqueles vídeos lá de Dubai, aqueles edifícios lá que, meu Deus, o negócio se arranha céu, não sei, mas está arranhando a nuvem quase, o negócio está lá em cima, mano. Negócio muito luxuoso, é coisa tremenda. Querido, isso aí não é nada. Não é absolutamente nada. Um terremoto já resolve o problema daquela cidade, daquele país, daquele lugar. Isso aí não é nada, querido, diante daquilo que Jesus tem preparado e programado para cada um de nós. Eu louvo a Deus, querido, por esse momento de comunhão. Sabe, eu louvo a Deus, glorifico a Deus por esse momento. Talvez você passou um ano tentando olhar para os montes e algumas nuvens passaram na sua frente, mas ainda que elas passem na sua frente, tente tirar a tua visão. Pode acreditar, basta você estar olhando para a direção certa, porque por mais que as nuvens estejam na sua frente, o monte ele está lá. O monte está lá. É como as nuvens. Hoje, por exemplo, se você sair lá fora, você pode não enxergar a lua. O tempo está nublado, né? Nublado o tempo. Mas acima das nuvens, a lua continua lá. Continua lá. As tribulações vêm, as lutas vêm, muitas vezes quer arrastar a gente para longe. Muitas pessoas não conseguiram nem estar aqui com a gente. Muitas pessoas acabaram não terminando o ano, muitas vezes, nem com a gente, nem com Deus. Sabe? Porque uma das coisas que está acontecendo nos dias de hoje, querido, é a pessoa simplesmente perder a visão, perder o foco. Uma das coisas principais, eu vou encerrar com isso. Uma das coisas principais que o inimigo das nossas almas tem feito exatamente nos nossos dias, no nosso tempo, é tirar a visão daquilo que Deus já preparou para cada um de nós. O povo de Deus, querido, só é derrotado se entregar os pontos, porque a vitória quem conquista não somos nós, Jesus já conquistou por nós. Nós só temos que permanecer, é só isso, é só permanecer. É só permanecer. É só ficar firme com Cristo, e quando o Senhor tocar a trombeta, você vai subir para estar com Ele. É só permanecer, querido. Só permanecer nos teus trabalhos, só permanecer, querido, firmado no Senhor, louvando, adorando, glorificando a Deus. É só permanecer. No entanto, Sansão, em toda a sua força, quando os filisteus pegaram Sansão, o que eles fizeram, irmãos? Tiraram a visão de Sansão, porque quem não tem visão, não tem força, ou até mesmo com a sua força, ele não sabe como agir, ele não sabe exatamente o que ele deve fazer. Então, querido, que o Senhor possa pingar o colírio dos céus sobre os nossos olhos, em nome de Jesus. Nós venhamos a aprender, querido, a enxergar até mesmo em meio à tempestade. Sabe, esses dias eu estava vindo de moto para casa. Eu tenho uma mania de, quando sai assim em estrada um pouco mais livre de trânsito e tal, eu tenho uma mania de levantar a viseira. Quem é motoqueiro, creio que não é só eu, né? Aquele vidro assim na frente. Que o legal de moto é assim, né? Você levanta a viseira, aquele vento todo vem assim no rosto, né? Então eu que uso óculos fico um pouco mais tranquilo, né? Tô de óculos mesmo, qualquer bichinho assim, o óculos livre. Aí eu vinha vindo, você até conhece a história. Eu vinha vindo do trabalho, todo animado para chegar em casa e fazer alguma coisa. E, querido, eu estava ali na rua, na avenida da GM, eu vinha assim, rapidinho. Eu falei, puxa, eu preciso chegar em casa logo, tem algumas coisas para fazer.
Entrou um bichinho bem pequenininho, sabe? Pá, assim no meu olho. Eu falei, poxa. Eu não sabia se vinha carro atrás, porque eu não estava esperando também. Eu só soltei do acelerador, né? A moto para sozinha. Soltei do acelerador, a moto foi parando. Eu saí fora da pista. Eu falei, rapaz, eu tirei e nem vi o tamanho, tão pequeno que era. Mas uma coisinha tão pequenininha faz às vezes a gente perder a visão. E faz a gente mudar o foco, às vezes faz a gente parar. A coisinha tão pequenininha, um detalhezinho, não é? A vida da gente faz a gente parar, mudar o curso, mudar o rumo muitas vezes. Amém, querido? Que a gente não venha mudar o nosso curso, que a gente não venha mudar o nosso rumo, mas que a gente tenha um rumo só, e esse rumo se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Que essa seja, querido, a nossa direção. Vem vento, passa vento, querido. Deus está conosco. Tempestade vem, querido, faz parte do nosso curso, querido. Faz parte da vida, a tempestade. Jesus já avisou sobre elas. Jesus já falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas em mim vocês vão ter paz. É só nele que nós vamos ter paz. O mundo é aflição, tribulação, decepção, tristeza, às vezes se entristece com uma coisa aqui, com outra lá. Isso é o mundo que nós vivemos, querido. Jesus já passou por tudo isso antes de nós. Mas todas as vezes, querido, seja por um pão simples, ou seja por um banquete, Jesus sempre dizia, Pai, te dou graças, Pai. Dou graças. Para fazer uma oração, irmãos, eu estou falando do Filho de Deus, irmãos. Poder, autoridade. Mesmo assim, irmãos, Pai, te dou graças porque sempre me ouve. Lázaro, sai para fora. Sabe, querido, nunca perder a visão. Continua, querido, continuemos nós esse ano de 2021 aqui entendendo quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador. Sabe, o porquê que Ele nos chamou. Sabe, eu comentei esse ano, a gente vai tratar, eu creio que esse mês de janeiro todo praticamente, né, com o pessoal, a gente vai ter um papo aí com o pessoal e botar essa engrenagem para funcionar. E eu acredito, né, que a gente tem assim muita coisa para conversar, e porque a gente não pode perder a visão, sabe, querido? Por mais que de repente você pensa assim, pastor, mas eu tô todo ferido, todo machucado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo nós estando feridos, mesmo nós estando machucados, por sei lá pelo que, eu creio que ainda assim a gente é capaz de curar a ferida de alguém, capaz de furar a ferida de alguém. A gente precisa muitas vezes do óleo, a gente acaba muitas vezes derramando sobre a pessoa, mesmo precisando para nós mesmos. Eu fui esses dias no consultório, estava lá uma médica, uma colega nossa, uma doutora, uma médica, estava lá. Minha esposa estava lá, meus filhos estavam lá, eu passei. Poxa, que negócio que é esse? Falei, doutora, você está aqui também? Você é médica, você está aqui também? Ela, eu sou médico, mas eu preciso me cuidar. Eu sou que nem você. Sabe? É um cuidando do outro e Deus cuidando de todos nós. Ministério de Louvor, por favor, possa vir aqui à frente em nome de Jesus. Sabe, irmãos, a gente tem muita coisa para compartilhar. Eu creio que esse ano vai ser um ano muito benção, um ano de renovação, um ano de conquista. Eu creio nisso. Nós vamos conquistar muitas coisas daquilo que Deus tem preparado e programado para cada um de nós. Mas a coisa maior que nós vamos conquistar, eu creio nisso, querido, é a nossa confiança, muito mais ainda ela em Deus. É conquistar, querido, um espaço a mais naquilo que Deus já tem preparado e naquilo que Deus já tem programado para cada um de nós. Amém, querido? E essa noite a gente vai, no finalzinho, a gente vai fazer uma oração para que o Senhor possa estar renovando nós possamos estar renovando nossos votos diante do Senhor. Não sei o que você votou, não sei o que você colocou diante do Senhor, mas eu creio que é uma oportunidade. Pastor, mas renovar de novo, irmãos, foi dito muito bem aqui nessa noite. A pessoa que não sonha, irmãos, ela não vive. Ela não vive. Só deixa de sonhar aquele que vai para a sepultura. Enquanto nós estivermos vivos, irmãos, nós vamos sonhar.
Porque nós temos e nós servimos o Deus que realiza sonhos. Amém, querido? Amém, amado? E deixa eu fazer um comentário só com você. Assim, a gente se coloca diante do Senhor como um filho. Aquele filho, assim, sabe, que tudo que precisa busca o pai, né? E a gente estava assim com alguns furinhos aqui em cima, a gente vai estar consertando durante esses dias. E eu estava assim, Felipe, para Deus, antes do culto, estava chovendo. E assim, puxa a goteirinha aqui, a goteirinha ali. Falei, Deus, dá uma cessada nessa chuva. Meu filho olhou e falou, pai, mas espera aí, você vai orar para Deus parar a chuva, mas todo mundo precisa de chuva. Se não chover, não tem comida, não tem. E se algum outro crente, se algum outro irmão orou para chover, você está orando para não chover? Eu falei, eu sei, filho. Eu sei também que os olhos de Deus passeiam por toda a terra. Eu falei para ele, eu estou vendo esse 1 milhão de pingos aqui, ó, nós ali na frente depois. Eu falei, eu estou vendo esse 1 milhão de pingos aqui, ó, mas eu creio que todos eles são controlados pelo céu. E se Deus quiser, Deus pode fazer parar na hora que Ele quiser. Eu falei, filho, eu continuo acreditando, né, filho? Deus, Ele pode parar. E aí, a hora que foi começando o culto, né, Deus, Ele fechou a torneira do céu. Pastor, Deus não ama o outro? Ama o outro sim, mas Ele ama nós também. E Ele conhece as nossas vidas.